10h50, eu estou recebendo a visita do advogado do direito do consumidor, André Cunha, para explicar aqui uma situação que é muito importante e é muito importante a gente ter uma atenção, que são essas ofertas de redução de dívidas assumidas em bancos e financiadoras. Mas, afinal, qual é a realidade disso, né? Se eu financiei uma casa, um carro, eu consigo quitar isso pela metade do preço ou até mais descontos ainda, como alguns vêm divulgando? André Cunha, bom dia. Bom dia, Jorge. Bom dia, caros ouvintes aí da Itaberá. Tudo bem com vocês? Tudo certinho com a gente, André Cunha. A gente vê muita propaganda, né, anunciando a possibilidade de redução de financiamentos ou dívidas mais longas, né? E isso tem cada vez aparecido mais, né? Cada vez mais empresas estão nos oferecendo esse serviço. Em alguns casos, com queda até de mais da metade do valor que você está devendo. Mas isso é possível mesmo? É possível fazer um financiamento do carro, depois ir lá e quitar ele pela metade? Ou mais até do que isso? Jorge, primeiro nós temos que entender o que são os juros abusivos, né? Os juros abusivos são taxas que são extorsivas. Elas são taxas que elas não estão de acordo, primeiro, com o Banco Central, o que é permitido ser cobrado dentro de um contrato ou não. Muitas vezes, esses juros abusivos, eles não estão baseados diretamente no juro aplicado da parcela, e sim, eles estão dentro de algum produto dentro do contrato. Né? Por exemplo, um seguro, que daí seria uma venda casada, que pode fazer com que o juro do teu carro, embutido esse seguro, diga que é X. Mas o juro abusivo, eu consigo reduzir 50%, como a tua pergunta, num automóvel, numa casa? É possível fazer dessa forma? Se houver, sim, produtos dentro do contrato que sejam ilegais, podendo, inclusive, ser uma prática criminosa no Código de Defesa do Consumidor. Porque daí são taxas abusivas, isso é crime. O que ocorre, Jorge? Muitas vezes as operadoras oferecem ao consumidor que já comprou, né, que já comprou aquele produto, tanto o imóvel como também o automóvel, através do contrato ou do banco, através do financiamento, e aí sim o consumidor alega que está pagando um juro maior. Essa operadora oferece a ele dizendo que pode reduzir em casos de até 90%, 95%. Quer dizer, eu comprei um produto, eu posso chegar a 95% do juro, abater o juro referente àquela taxa de contrato que foi cobrada, dos juros que foram cobrados ou aplicados? Posso, se houver produtos ali dentro ilegais. Agora, as taxas, quais são as taxas que podem fazer com que eu reduzo, né, o juro do meu financiamento? Quais são as taxas obrigatórias, quais são as taxas legais? Sempre entrar em contato com o Banco Central, através de site, inclusive, verificar quais são as taxas aplicadas. Por exemplo, o cartão de crédito, nós sabemos que a taxa pode chegar muitas vezes a 300%, 400%, quando você tem um financiamento do cartão de crédito, porque é a taxa do crédito rotativo, né? Se você é uma taxa bancária de um automóvel, geralmente a gente sabe que o consumidor tem que se atentar a isso. Nós, especialistas, sabemos que pode chegar a 2%, 2,70%, 0,99% em algumas promoções bancárias. Então, é esse o cálculo que o consumidor tem que fazer. Ocorre que as operadoras aí financeiras essas assessorias acabam oferecendo algo ao consumidor, dizendo que podem reduzir até 80%, 50%, 90%, como eu citei, mas que o consumidor já esteja inadimplente, já esteja há algum tempo sem o seu crédito na praça, o seu carro já esteja com uma busca e apreensão. Aí é fácil ao consumidor dizer que ganhou aquele valor de redução, porque, na verdade, o nome dele já está todo comprometido. Ou aquele automóvel dele já está comprometido. Aquele imóvel dele já pode estar, inclusive, com utilização de hipoteca ou leilão. Aí
automaticamente essas assessorias vão conseguir baixar desta forma. Por quê? Porque é uma nova proposta ao consumidor. Você quer aquele automóvel, você quita por esse valor. Agora, o consumidor que foi lá e adquiriu hoje o produto, verificou as taxas, está dentro do padrão, tanto do Banco Central, tanto das taxas permitidas, é um pouco complicado a ele. O estranho nessas ofertas todas é que há um contrato, há uma negociação. Antes de você assinar um contrato, você negocia, você vê taxa, você negocia a taxa, e de repente alguém parece dizendo, dá para pagar pela metade. É meio estranho. Confesso para ti que é meio estranho. Eu tenho financiamento de casa e financiamento de automóvel e não vejo como isso seria possível, né? Só revisões de taxas ou de produtos comprados, colocados ali dentro como venda casada, como eu citei, que vai fazer aquele contrato reduzir. Agora, uma financiadora, um banco, ele faria um contrato em que ele ali na frente possa ser processado? É isso que eu estranho muito, sabe? Essas operadoras, elas vão em cima do quê? Das taxas que são permitidas ou não no Banco Central. Isso que eles fazem, esse é o cálculo que eles fazem, Jorge. Porém, quem vende o produto, por exemplo, o banco, né, que financia os veículos, ou essas concessionárias que acabam solicitando ao banco para financiar o veículo, ocorre, Jorge, que eles também têm o lado jurídico deles. Eles podem até embutir algo dentro do contrato ali com os juros, mas não quer dizer que eles estão fazendo a ponto de que quando você sai com um carro, você vai conseguir automaticamente no outro dia reduzir 50%, 30% numa revisional. Não, por quê? Porque se não houver aquele produto de venda casada, não tiver um erro no contrato, automaticamente o consumidor não vai conseguir. Ele vai demandar no PROCON, através ou qualquer outro órgão de defesa do consumidor, ou ainda no judiciário, e vai perder aquela ação. Por quê? Porque esse contrato, muitas vezes, Jorge, está correto nos juros, na taxa dos juros do Banco Central. Agora, quando o produto está embutido, eu não pedi um seguro do carro. Não está no contrato, por exemplo. Né? Não foi negociado comigo e simplesmente a empresa colocou, né? A financiadora colocou. Tanto pode ser também como qualquer outro tipo de seguro ou qualquer outro produto eles podem colocar ali dentro. Aí isso se faz a revisão do contrato, por quê? Porque gerou todo o juro que eu estou pagando, inclusive daquele contrato. Não é simplesmente dizer o valor dele era R$500 e eu vou tirar o R$500. Não, porque o juro está ali em cima da minha parcela também, daquele produto que eu não pedi. Então, por isso que a gente fala em revisão. A revisão pode ocorrer, o consumidor pode, se ele quiser fazer aquele teste, eu quero verificar se há os juros que não é permitido pelo Banco Central, ele pode entrar no site do Banco Central, tem calculadora financeira lá. Caso contrário, procure o PROCON para que faça isso. Alguns órgãos de defesa do consumidor acabam não fazendo porque precisa ter um especialista, inclusive, para isso. Ou automaticamente daí procura um profissional para que ele possa verificar se o contrato dele há esse juro ou não abusivo. Muito bem lembrado que todas as vezes que as operadoras financeiras, essas assessorias, Jorge, entrarem em contato com você, muitas vezes eles entram até por causa do consignado, né? Quais são as taxas permitidas? Você consegue ver quais são as taxas no Banco Central. O que é permitido? No consignado é até 2,7, 2,5. Até ali não é considerado abusivo. Não é considerado abusivo. Não adianta nem entrar na justiça porque podes pagar um profissional à toa, né? Isso, tanto pagar quanto também pagar as custas do processo. Exatamente. Como, mas o meu não é consignado, doutor, e é 2,7 também que eu tenho que pagar no empréstimo que eu solicitei? Não. Aí a taxa pode variar até 8, porque o Banco Central, assim, cartão de crédito, tu pode pagar até 170%, 200%. Se entrou no rotativo, pode ir para 400%. Tem casos que chegam até 500%, 600%. Cartão de crédito é uma dor de cabeça. É isso que o consumidor tem que se atentar. Claro que é uma dica ao consumidor que já não consegue mais fazer ou suprir aquele pagamento que ele tem. Nós estamos aí com uma nova lei que ela deixa muito claro que é a do superendividamento. Ele pode tentar, através da lei, né, tentar parcelar isso, verificar e que se retire através do judiciário todo o juro que tem ali, e se tiver juro abusivo, automaticamente ele tem que ter um direito a dano moral nesse caso, mas ele refinanciar e fazer o pagamento de toda a dívida dele. Caso não consiga, entre em contato com o banco e tenta negociar.
tenta no máximo antes de entrar com essas assessorias. As assessorias, Jorge, têm prometido, sim, a redução, mas a redução que eles dão é após algum período. Então, vamos lá. Vamos dar um exemplo. Eu entro hoje numa assessoria, porque o meu carro está 2 parcelas atrasadas, eu não estou conseguindo mais suprir com o consumidor. Ela vai deixar um período e aí sim vai começar a negociar. Só que nesse período você já pode ter sido negativado, seu nome, você já pode estar com busca e apreensão do seu veículo. Então, tome cuidado quanto a isso. Precisa de uma solução, vá até um profissional ou procure o PROCON, que vai te indicar a melhor forma que você tem que recorrer desse caso. E quem tem contrato em andamento paga certinho, mas não sabe se está ou não pagando alguma coisa a mais, uma taxa, um juro abusivo, deve procurar um profissional para fazer uma revisão, ó, ver se está tudo certinho aí, se não tiver, vamos requisitar aí uma alteração, uma revisão. Isso mesmo, inclusive você mostra... Mas nunca parar de pagar, né, melhor doutor? Da boa fé, porque você está ainda com contrato ativo, mas está com dúvida que pode realmente ter. Aí um profissional pode fazer essa revisão, né? Um advogado especialista nessa questão da carga tributária, isso mesmo. Ele pode fazer essa revisão. Tanto o profissional, um advogado, ele pode até não ser, né, da área exclusivamente, mas ele pode ser um advogado que ele vai procurar aí sim um contador que vai fazer esse cálculo para ele, para que quando ele entrar com a ação, ele vai apresentar ao juiz, vai apresentar ao judiciário dizendo, olha, aqui tem taxas de juro abusivo e aí nós precisamos dessa forma. Mas continua pagando normalmente. Continua fazendo o pagamento. Se o juiz suspender, o judiciário suspender, suspende até se discutir, perfeito. Se não, continua no pagamento. Ocorre muito isso com busca e apreensão de veículo. Procuro uma solução, eu quero uma assessoria, a assessoria pede para parar de pagar, por quê? Eu parando de pagar, automaticamente o banco vai entender que eu não tenho mais essa condição. Isso. E vai fazer o quê? Vai começar a fazer propostas a você, só que você vai estar com o nome negativado, pode haver a busca e apreensão do seu veículo. Isso que o cliente não é avisado pelas assessorias. Entendi. Mas então sempre ficar atento, né? Procurar um profissional especializado. Nem todo contrato está irregular, né? Tem que ter essa consciência, né, doutor? Até porque, como a gente já falou aqui, né? Os bancos, essas financiadoras, elas não vão fazer um contrato para daqui a 6 meses estar se incomodando com esse contrato, ter que pagar ou não receber pelo investimento que fez, né? Muitas vezes eles acabam perdendo o lucro deles em cima de uma revisional, quando o consumidor acaba entrando. Exato. Né? Né? Então, é mais fácil no financiamento de imóvel e de automóvel, Jorge, pelo fato de que são muitas vezes muito longo, né? E aí eles podem embutir qualquer coisa que o consumidor não vai perceber. Então, indico ele sim a fazer a revisional. Mas primeiro procure um profissional que diga a ele que realmente que tem esse direito. Tem o juro. Porque uma assessoria de cobrança, uma assessoria para fazer esses dados, ele vai pedir para você esperar um pouco e aí você vai estar com o nome negativado, você vai estar com uma busca e apreensão e é mais fácil. Automaticamente o próprio banco pode perceber, consumidor, que o próprio banco vai entrar em contato com você. Ele vai entrar em contato tentando a negociação. Como você direta, não vai, né? Você não vai atender, a assessoria vai fazer esse trabalho para você. Você nem precisaria disso. Mas a ideia aqui não é que o consumidor entre com negativação do nome e nem que perca o seu veículo ou muito menos sua casa. É que ele consiga ir abater os juros abusivos se houver, mas dentro do limite e fazendo o pagamento sem ter nenhum problema anterior. Obrigado pela presença do senhor aqui, né? Eu chamei o senhor porque essas ofertas, né, que chegam até a 90% de desconto, chamam muito a atenção. Não sei se está dentro de uma realidade, mas que chamam a atenção, chamam. E como hoje há pegadinha em tudo nesse mundo, né? É bom a gente sempre levar, e a nossa intenção aqui é justamente essa, é levar orientação para a nossa audiência, para quem está nos ouvindo. Né, entender melhor o que é isso, né, saber o que é isso, saber onde é que está pisando, né, doutor? Para de repente não escorregar, cair um tombo e não conseguir se levantar. Né? E é isso mesmo, essa informação que a rádio está passando ao consumidor hoje, Jorge, é muito importante, porque nós temos milhões de pessoas endividadas, inclusive por causa de empréstimo consignado, ainda que ele é consignado porque eu recebo aquele valor todo mês, de alguma forma em benefício, eu estou endividado.
É isso que o consumidor tem que entender. Não é porque está sendo suprido. Ele vai suprir aquela conta, mas ele vai deixar de suprir a sobrevivência dele. Ele não deixa de estar endividado, mesmo ele pagando. Então ele tem que colocar essa consciência na cabeça e dizer: é agora que eu preciso fazer uma revisão das minhas contas, mas eu vou procurar um profissional. Um advogado ou o órgão de defesa do consumidor. Apenas uma assessoria tem que tomar muito cuidado. Ele tem que tomar muito cuidado porque a assessoria ela não é um advogado para entrar em contato com uma procuração ao banco e dizer: estou verificando esse contrato e tem alguma irregularidade, tem alguma prática criminosa, que é a prática abusiva, e podemos ingressar judicialmente. Ali só estão fazendo um cálculo e passando para o consumidor. E muitas vezes não consegue defender o que o consumidor mais precisa, que é o nome e a tranquilidade de dormir bem. Outra coisa, se está no contrato e é assinado, está valendo. Ele está assinado, está valendo, mas pode ser aí sim discutido, mas ele está valendo. Está valendo. Porque muitas vezes a gente sabe que nos financiamentos, Jorge, existe o contrato de adesão. Né? Para o consumidor entender o que ele é o contrato de adesão, é um contrato pronto. Ele só mudou o nome do Jorge para o nome do André, mas as cláusulas são as mesmas, é adesão, ninguém lê. Então, automaticamente, a lei deixa muito claro isso, que quando é um contrato de adesão pode ser discutido para verificar se houve a hipossuficiência do consumidor de não ter percebido que ali dentro tinha algum tipo de pegadinha. Obrigado pela participação do senhor. Obrigado, Jorge. Um bom dia a todos. Eu conversei com o advogado do Direito do Consumidor, André Cunha. Falamos sobre ofertas de redução de dívidas assumidas em bancos e financiamentos, né, nessa prestação de serviço e orientações para a nossa audiência. Agora 11h06.